Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, plantão glorioso pra gente falar o que tá em jogo nesse Botafogo e Cruzeiro hoje às 17 horas. O que vai acontecer? Como é que vai ser essa partida? Como é que o Renato Paiva pretende começar esse jogo? Vai botar a força máxima no início, vai trocar no final? O que está exatamente em jogo neste Botafogo e Cruzeiro? Porque tem muita gente falando assim, não, tá em jogo é a escrita, né? O Botafogo tá há muito tempo sem ganhar do Cruzeiro e tal. Esse jogo vale para quebra da escrita, enfim. Vou responder tudo, vai ser uma fac sobre essa partida, esse amistoso, esse jogo treino, posso nem chamar de amistoso, esse jogo treino entre o Glorioso e a Raposa. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Bom, primeiro quero agradecer a você. É um período de vacas magras, né? A gente não tem, assim, tantas notícias, tantas informações, não tem jogo para falar, enfim. E o jogo que tem é um jogo treino com uma proposta diferente, né? E eu vou explicar para você qual é a proposta, o motivo pelo qual Botafogo e Cruzeiro estão indo para o Newton Santos às 17 horas. E não tem nada a ver com uma partida valendo alguma coisa, um amistoso, não é nada disso, tá? Eu vou explicar Botafogo e Cruzeiro, o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que o Renato Paiva pretende fazer, qual é o objetivo do Botafogo. Do Cruzeiro eu não sei, mas qual é o objetivo do Botafogo com esse jogo contra o Cruzeiro às 17 horas no Newton Santos. Mas eu quero agradecer a você, apesar de tudo, você está sempre ligadinho aqui no GG, né? E eu agradeço demais. Muito obrigado. Não é inscrito ainda? Dá essa moral aqui pro nosso canal, se inscreva no Gigante Glorioso. A gente faz lives, 2 lives por semana para sortear brindes para você da GoCase, que é membro aqui do canal, para sortear a camisa oficial do Botafogo para você que chega junto com a gente, que colabora aqui no GG. Então é um canal que também dá a contrapartida para você, porque você dá muita moral pra gente. Só o fato de você estar aqui me assistindo, eu te agradeço demais em nome da equipe GG, tá certo? Principalmente nesses tempos aí de vacas magras, né? Que é o mês de março, que tá muito chato, né? Bom, vamos lá. Botafogo e Cruzeiro, daqui a pouquinho, no estádio Newton Santos. A partida em si não terá os moldes de uma partida de futebol normal, ou seja, não é um amistoso. Para quem tava na esperança, opa, agora acabou, a gente vai acabar com essa escrita aí e tal, venceu o Cruzeiro. Não, esse jogo provavelmente não conta, né? Lá nos anais de Botafogo e Cruzeiro, então só no Campeonato Brasileiro mesmo que a gente vai ter a chance de acabar com essa história chata aí de não ganhar Cruzeiro há sei lá quanto tempo. É uma partida que vai ser dividida em 4 tempos de 30 minutos, tá? Então não há nenhum compromisso com o que o torcedor vai achar, com o que a imprensa vai achar, com a narração do fulano. Não vai ter nem transmissão e nem portões abertos, exatamente por ser uma partida num molde diferente. Vai ser um jogo treino em que o Renato Paiva quer tão e simplesmente observar os seus atletas, observar o desempenho dos seus jogadores. Então, número de substituições infinitos, não tem limite de substituições, o jogador pode chegar, pode voltar, saiu, voltou, porque o Renato Paiva, ele quer exatamente entender, num jogo treino, contra uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, como é que o jogo posicional dele vai se desenvolver, especialmente no ataque, tá? Ele está testando, ele está fazendo testes. Inclusive, um desses testes pode até não agradar uma boa parte da torcida no início, tá? Porque quando, por exemplo, você lê que o Botafogo vai continuar nesse esquema do 4-2-3-1, tá? Afinal de contas foi uma herança que o Arthur Jorge deixou que deu certo. Muitos times do Renato Paiva jogavam no clássico 4-4-2, ele fazia algumas movimentações táticas, mas esse 4-2-3-1 talvez tenha uma modificação, tá? O setor defensivo a gente já conhece de cor e salteado, né? Então a gente já sabe que o Botafogo defensivamente tem uma linha fixa ali, com o Vitinho, com o Alex Telles e a dupla Bastos e Barbosa, o Jair, né, que tem aí substituído o Bastos, o Marlon Freitas e o Gregory, o Alan como opção. Agora, do meio para frente é que é incógnita, que o Botafogo foi muito pouco produtivo nesses primeiros jogos de Campeonato Carioca, de Supercopa, de Recopa, então foi pouquíssimo produtivo, né? Não deu certo realmente nesse início de ano do Botafogo, nessa pré-temporada, né? Porque a pré-temporada é agora, e o Renato Paiva está querendo resgatar essa ofensividade letal do Botafogo, tá?
Muita gente imaginou o Santiago Rodrigues exatamente no lugar do Almada. O Almada era um meia que caía mais para a esquerda, mas que fazia aquele meio, né? E o Savarino caindo mais para a direita. O que o Renato Paiva está tentando fazer é jogar o Santiago Rodrigues mais para a esquerda, centralizando o Savarino. De repente, com o Renato Paiva, isso possa funcionar. Tá? O Savarino, ele é um jogador que joga pelos flancos. E é um jogador que já atuou algumas vezes pelo meio. No Botafogo não me agrada. É claro que a gente não fala de uma posição fixa, né? Quando você fala do Botafogo, principalmente o Botafogo de 2024, você fala de um Botafogo cujos jogadores ofensivos da linha ofensiva estão se mexendo o tempo inteiro, estão se movimentando o tempo inteiro. Tá? Então é claro que o Santiago não vai ficar fixo pelo lado esquerdo, ele vai fazer a troca ali com o Savarino, né? Mas é uma formação em que ele quer tirar alguma coisa diferente ali dessa dupla Savarino-Santi Rodrigues. Né? O Savarino um pouco mais centralizado e o Santi jogando mais infiltrado pelo lado esquerdo, mantendo o Arthur pelo lado direito e o Igor Jesus ali como pivô, centroavante, atacante, ocupando os espaços do campo, né? Jogando de costas para o gol para servir os companheiros e de frente para o gol na hora que o Botafogo estiver com a posse ofensiva, né? No campo de defesa do adversário. Vamos ver como vai ser. Tem muitos jogadores que precisam ser bem observados. Essa formação aí, o 4-2-3-1, uma formação que tem tudo para dar certo. E o Botafogo, além disso, tem o Elias Manuel, que não joga aí há muito tempo, né? Então vai ser interessante observar o Elias Manuel, o Nathan Fernandes, que veio de contusão, alguns outros jogadores que estão pedindo espaço, que já jogaram, mas não foram bem vistos por conta de uma série de situações. Então vai ser interessante para o Renato Paiva observar os atletas, todos os atletas do elenco, com exceção aí do Danilo Barbosa, que realmente não vai participar desse jogo treino, beleza? Do lado do Cruzeiro, poucas informações, né? Mas acredito que a exceção de alguns jogadores que já vinham em tratamento, o Leonardo Jardim também está aproveitando para fazer observações, para aferir mais coisas do que os poucos jogos que ele fez à frente da Raposa. Não teve tempo, né, de dar a cara dele para o Cruzeiro. Seria impossível você desfazer ali um trabalho ruim do Fernando Diniz em poucos jogos. Então o Leonardo Jardim também pretende usar esse jogo treino muito mais para observação. Então para o torcedor do Botafogo, assim, vou ser bem sincero, esse é um jogo cujo resultado importa muito pouco. Não é o resultado final da partida que vai dizer alguma coisa. O Botafogo ganhou de 4-1. O Botafogo perdeu de 2-0. Então, eu acho que é muito mais para o Renato Paiva, vai ser um retorno muito mais interno, né, para Renato Paiva, para Leonardo Jardim, do que outra coisa. Tá? O torcedor vai ficar louco, né? 19 horas vai querer saber o que aconteceu. Meu Deus, qual foi o resultado? Então, pouco importa. Se importasse, tá? Se importasse, certamente o jogo teria transmissão, portões abertos e tal. O jogo contra o Coritiba, aí sim, vai ser uma preparação, esse sim, um amistoso, uma preparação para a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Esse do Cruzeiro realmente é uma partida com feedback muito mais interno do que satisfação para fora, né? Satisfação externa para torcedor, para jornalista, para analista, ok? Então só para o torcedor controlar um pouquinho aí as suas expectativas, pode ser tudo maravilhoso? Pode, mas também a gente não vai saber, né? Porque a gente não vai ter assistido a partida. Tá? Então é mais para o torcedor acalmar seu coração, que são oportunidades que o Botafogo vai ter nesse jogo contra o Cruzeiro, nesse jogo contra o Curitiba, para o Renato Paiva se decidir. Será que Savarino centralizado é uma boa? Será que o Santi Rodrigues seria mais interessante voltar, né, centralizado? Será que o 4-2-3-1 deve ser mantido? A gente pode mudar algumas coisas? Vai ser o feedback que o grupo vai dar para o Renato Paiva, né? Em termos físicos, tá? Em termos técnicos, em termos de dedicação, a gente tem tido um feedback dos treinamentos. Agora vamos ver no preto no branco. Jogo a jogo, contra o adversário. Porque treino é uma coisa, jogo é outra, e jogo treino é uma coisa, amistoso é outra, e jogo valendo é outra, né? Então, controlemos as nossas expectativas para hoje, mas é claro que você vai saber tudo o que aconteceu aqui na segunda edição do Plantão Glorioso. Beleza? Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.